atividade de hoje é sobre saúde escolar e o tema é pediculose escabiose. Então, eu passo a palavra para o Dr. Marcelo. Ok, eu espero que esteja me ouvindo bem. Agradeço o convite e a oportunidade de estar falando para todos aqui. Eu vou tentar abrir aqui para iniciar a nossa conversa. Eles estão enxergando. Eu queria saber se vocês estão enxergando a tela, porque a tela da apresentação. Bom, está abrindo aos poucos aí o slide. O tema é sobre saúde escolar, né, especificamente pediculose escabiose. Eu sou médico de família e comunidade, trabalho na Secretaria Estadual de Saúde e recentemente eu voltei a atuar na Estratégia de Saúde da Família como preceptor e médico da unidade de saúde em Vitória. É uma parceria com a Inescan e também sou vice-presidente da Associação Capixaba de Medicina de Família e Comunidade. Vamos iniciar a nossa conversa aqui. É só ir passando. Bom, as reflexões iniciais, tentar controlar o tempo aqui para não atrasar muito, né? Agradecer a presença de todos. As reflexões iniciais são em relação ao currículo baseado em competência, bem rápido, uma reflexão sobre campanhas e programas de atenção à saúde escolares, os programas de saúde na escola, PSE, e especificamente sobre pediculose escabiose. Isso aqui, por que eu chamei a atenção? Observei o seguinte: desde que eu retornei às atividades da unidade de saúde, isso já tem um bom tempo, eu atuava mais como professor, acompanhando alunos em atividades práticas, eu, de fato, não tenho atendido muitos casos como eu atendia antes, de pediculose e escabiose. Isso me chama a atenção. Deve ter várias razões para isso, né? E, curiosamente, no currículo baseado em competência, que significa o quê? O currículo a gente imagina que seja a base para a formação de médicos de família, consequentemente também profissionais de atenção primária, não consta esse material, né? Não consta esse conteúdo, vamos dizer assim. Tem um fragmento dele aqui, deve estar pequeno, tá? A pretensão não era ampliar, mas ele aparece assim: os pré-requisitos de determinada competência ou habilidade, o que é essencial, o que é desejável, o que é avançado. Então, em determinado momento, vocês vão ver, se tiverem oportunidade de ver o currículo, não aparece essa questão de desenvolver competências para atendimento, reconhecimento, atenção à pediculose escabiose, que é o tema específico da webconferência de hoje. Mas aparece, por exemplo, questões de saúde mental na saúde escolar, em crianças, questões de bullying, de violência, isso aparece. Então, pode ser, né, não estou dizendo que acabou totalmente o problema da escabiose e pediculose, mas em alguns centros urbanos já são outros problemas que têm aparecido em relação à saúde escolar. Não desconsiderando a importância do tema, mas reforçando o seguinte: o profissional de atenção primária precisa ter uma maleabilidade de acordo com a sua população. Talvez seja a única área de conhecimento da saúde, ou uma das únicas mais especificamente, que você se adequa o teu conhecimento ao que a população necessita. Então, você tem que ter ser maleável nas suas competências e habilidades. Então, eu quis chamar a atenção sobre isso. Talvez seja uma lacuna aí no currículo de competências. O tema é importante, mas são outros problemas que têm uma relevância maior em quem elaborou esse documento, né? Eu, inclusive, participei dessa elaboração, pode ter sido uma lacuna de fato. Vamos seguir em frente. Bom, eu queria chamar a atenção por uma curiosidade. Pancas, como vocês veem aqui no título, é uma cidade aqui do Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, a mais ou menos 180 quilômetros da capital Vitória.
é um município do interior, característico pelas formações rochosas, né? E nesse livro, que foi escrito escrito e editado, né, pelo autor aqui, que é um médico que trabalhou na década de 50, ele fala sobre uma campanha de lombriga, né? Por que eu coloquei isso aqui? Não tem nada a ver com verminose, mas as campanhas, elas têm sido feitas há muitos anos de variadas maneiras, e esse aqui foi liderado pelo próprio médico. Eu achei muito interessante colocar, vocês vão entender por quê. No próximo slide, ele coloca uma fórmula que é bem curiosa, e eu chamaria a atenção o seguinte: óleo de rícino a gente não usa mais, calma, né? Essa fórmula aqui não é para hoje, não é para a gente usar hoje, e é para verminose. Já tem outras alternativas mais modernas, como por exemplo o albendazol e outros medicamentos específicos. Mas quem já tomou óleo de rícino ou emulsão de fibra de bacalhau, o famoso emulsão Scott, não vai esquecer nunca, né? Agora eu queria chamar a atenção o seguinte: a ação que ele coloca na década de 50 em relação à prevenção, alimentação e higiene, em relação aos pais. Então, muitos dos problemas que a gente enfrenta ainda hoje, depois de quase 60 anos dessa campanha, dessa pequena campanha na comunidade restrita, que foi reproduzida em vários lugares do Brasil, a seu modo, era uma campanha no local, mas houve campanhas nacionais. Então, a gente continua com os mesmos problemas sanitários de 60 anos atrás. Então, a gente vem tomando, às vezes, medidas paliativas, repetitivas e que têm pouca eficácia. Então, é importante a gente lembrar que o problema não é dar remédio, a questão para solucionar o problema é resolver problemas de higiene, alimentação e a questão de habitação, saneamento básico. Isso não mudou, é um desafio ainda em pleno século XXI, não é mudando fórmula de remédio que a gente resolve isso. Então, as campanhas e programas têm sua limitação, tem que ser reconhecida, e precisamos continuar investindo em questões antiquíssimas, né, em relação à higiene, prevenção, habitação, como eu já falei, e especialmente saneamento básico. Vamos continuar aqui na nossa apresentação. Bom, só para lembrar aqui então, né, ele fala anteriormente aqui no slide, deixa eu ver se eu consigo voltar. Só um minuto. Isso, tá bom. Então ele fala aqui no uso do quenopódio. O quenopódio, na verdade, é retirado de uma planta, assim como vocês vão ver no final. Muitos medicamentos para escabiose e reticulose são medicamentos tirados de extrato de plantas, né? Uma chamada de erva formigueira. Aqui é a figura do Jeca Tatu, talvez quem seja mais jovem do que eu nunca tenha ouvido falar, mas aqui, curiosamente, ele faz um exame para mostrar as verminoses no pé aqui do Jeca Tatu, um médico, um farmacêutico, ele não sabe bem o que representa a figura, mas tentando mostrar aqui que entrava pelos pés, precisava andar calçado. Foi uma campanha da década de 50, né, e fez muito sucesso esse personagem aqui. E a recomendação do médico, a antiga emulsão de Scott, óleo de fígado de bacalhau, que devolvia a felicidade, a saúde. Então, a gente sempre é uma sociedade muito voltada para o medicamento. E as questões de higiene, às vezes, ficam negligenciadas porque os medicamentos têm uma importância muito grande. Então, o equilíbrio das ações medicamentosas e não medicamentosas é que são importantes. Continuando aqui. Bom, e reforçando que o programa de saúde na escola já foi falado, tem uma aula aqui, uma web aula que eu acho interessante, tem um cunho mais administrativo, mas muito importante, foi a Mayra Rodrigues da SESC que deu essa aula, está gravada em vídeo, assim como todas as aulas aqui do Telesaúde. É uma das primeiras ali que aparece e que vale a pena assistir, principalmente quem está em município, porque tem questões administrativas importantes em relação à saúde da escola, saúde na escola, programa governamental. Bom, especificamente sobre pediculose, que é o tema da aula, que vou tentar reduzir, é uma ectoparasitose comum em crianças, tem uma endemicidade mundial, não é um perigo para a saúde propriamente dita, mas causa absenteísmo, excesso de dias perdidos na escola e no trabalho. Em termos de epidemiologia, só lembrando a fonte, né, a fonte eu tirei da Dynamed, que é um site que vocês acessam gratuitamente pelo portal Saúde Baseada em Evidências, atualizado em 27 de maio de 2015, então muita coisa que eu peguei está bem atual, e o Tratado de Medicina de Família e Comunidade, que acho que toda a equipe de saúde da família deveria ter.
Então, essas informações são retiradas dessas duas fontes aí principais. Desculpa. Então, crianças ainda, né, é um problema de higiene, né, um problema, quem tem problema de higiene. Alguém pode dizer assim, não, mas meu filho tem uma higiene boa e pegou piolho. Realmente dá uma atratividade. Não é comprovado isso, mas algumas pessoas têm uma filia, uma atratividade maior para a pediculose. As meninas são mais afetadas que os meninos, talvez até pelos cabelos mais longos. Os casos de piolho, de pediculose, chegam de 6 a 12 milhões de casos nos Estados Unidos. A gente não tem uma estatística precisa no Brasil. O que eu peguei aqui no próprio Dynamed é um trabalho brasileiro que mostra 35% de prevalência descrita em 884 crianças, que é uma prevalência altíssima, né? Não é esperado. Isso foi descrito no Brasil, né? Na região centro-oeste, em crianças de 0 a 15 anos. Normalmente é mais baixo que isso, chega a 10%, no máximo 15%. 35% é a prevalência altíssima. Então, acredito que a gente tem visto esses fluxos migratórios aí que têm ocorrido na Europa, que estão repercutindo aqui também na América Latina. Essas populações vão sofrer com isso e vão ter problemas mais graves de infecção de pele, tanto com a pediculose como a escabiose. Então, aglomerados populacionais têm um problema maior. Logicamente, a escola é um aglomerado temporário, né? A pessoa não vive naquele ambiente o dia inteiro, mas é um ambiente de contato muito próximo, né? Então, a chance de contágio na escola é muito alta. É muito importante lembrar que a resistência aos tratamentos vem aumentando, e uma coisa que é importante no diagnóstico é observar a característica da lêndia, né? A lêndia mais clarinha na parte mais alta do cabelo, tem que lembrar que o cabelo cresce, então a lêndia procura o lugar mais baixo do cabelo, mais próximo do couro cabeludo, né? O piolho tenta colocar o ovo na parte mais baixa. Então, quando a lêndia chega a aparecer, que é a famosa farinha, né? Aquela lêndia branquinha, já era, já não tem piolho mais ali. A lêndia viável, ela é mais escura, fica na parte baixa do cabelo. Quando o cabelo cresce, vocês vão encontrar a lêndia já vazia, né, o ovo já vazio, na parte mais alta do cabelo. Não se recomenda raspar o cabelo, muito importante, principalmente pediculose pubiana, e ela fica muito próxima, né, o parasita muito próximo do ósseo, do folículo. Isso pode dar uma foliculite em região pubiana extremamente desconfortável, e então não se deve raspar nem pelo pubiano nem pelo da cabeça. Deve se tratar adequadamente, né? Tem também o uso do vinagre, em caso de, já falando um pouco do tratamento, de se usar o vinagre. O vinagre, na verdade, ele é diluído, né, mais ou menos, aproximadamente um copo d'água, um copo americano, 200 ml, com uma colher de sopa de vinagre, pode ser passado com pente, e isso pode dissolver o cimento que tem na base da lêndia. Isso pode ajudar, mas é um uso repetido e um trabalho mecânico de paciência, né? Não vi nenhum dos dois sites falar sobre isso, mas é um conhecimento que a gente tem já de algum tempo e que dá algum resultado para quem tem algum problema em usar algum desses produtos que a gente vai falar. Lembrar o seguinte, a gente está falando de problema de saúde escolar, mas as crianças, elas são seres humanos também, né? É bom lembrar disso. Pode parecer uma redundância, mas tem-se que evitar constrangimentos. As campanhas anti-piolho, que a gente põe as crianças sentadas, vai olhando um por um na cabeça, pode ter sua eficácia, mas tem que tomar cuidado com o constrangimento que isso pode provocar. Isso causa traumas aí que a gente depois não sabe de onde veio. Então, muito cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de campanha em escola, para não criar constrangimento nas crianças. Elas têm sentimentos, vai repercutir na família, pode criar repercussões negativas com a família, para a equipe. Então, tem que ter muito cuidado, isso tem que ser muito bem explicado e muito bem orientado, né? Quanto ao tratamento, a permetrina é muito segura, a 1%, com shampoo, aplicação a 10 minutos, né? Quer dizer, fecha a água para não gastar água. Aliás, outro problema que a gente tem é a questão do banho, né? O banho prolongado não quer dizer que teve uma boa higiene. Então, a gente acha que, assim, está com pouca água agora, as pessoas vão tomar um banho pior, com menos quantidade de água. Não é a quantidade de água, é a higiene adequada que você faz, né? O banho não é o foco aqui, né, de tratar disso, mas mesmo em questões de racionamento, você pode fazer uma boa higiene. Não é desculpa dizer que não tem água, ou a água tem pequena quantidade, você não vai tomar um banho direito. Então, o shampoo, coloca no couro cabeludo, deixa 10 minutos, fecha a torneira para não ter desperdício de água,
enxágua depois de 10 minutos. Pode ser repetido a cada 7 dias. Essa repetição é feita por conta do ciclo do parasita. Então, pode ser que a permetrina não elimine totalmente, tenha ninfa ali, ou até mesmo lente viável, e vai estar eclodindo esses ovos depois de 7 dias. Então, pode ser necessário repetir. O malation, estou citando aqui, eu não gostaria que usasse, acho muito tóxico, muito arriscado. É citado pelos americanos, curiosamente, né, nesse site do Dynamite, mas eu não recomendo. Os autores brasileiros não têm usado. A opção é ivermectina 0,5% creme ou loção. Não temos no Brasil para humanos, tem para animais. Não façam uso cruzado, né? Quer dizer, se é para animal, usa para animal, não pode usar para humano. O que temos aqui é ivermectina oral, 200 microgramas por quilo. Tem uma tabelinha no final para ficar mais fácil de entender. E aquela observação que eu coloquei, né, em relação à pediculose pubiana, permetrina um pouco mais concentrada, 5%, aplicar 2 noites, né, na região pubiana e repetir 7 a 10 dias depois. Permetrina pode ser usada em gestantes, lactentes, lactantes e qualquer outra pessoa. Limita um pouco, é um produto muito eficaz, mas pode causar em algumas pessoas alergia. Não vejo necessidade, não vejo quase ninguém usando, não vi descrito de usar antihistamínico, até porque são outros mediadores também envolvidos, né? Não só a histamina. Então pode ser ineficaz se está usando medicamentos desnecessariamente. E a gente já prescreve remédio demais. Então, para a gente ter cuidado, a prescrever somente o necessário. Vou continuar aqui. Então, aqui as imagens, né, do piolho. Aqui são lentes não viáveis, elas são mais branquinhas, mais clarinhas, né? As lentes viáveis são mais escuras, mais na base do cabelo. Vocês veem que aqui está na parte externa do cabelo. O piolho em plenação aqui, sugando aqui o sangue, né? É translúcido, é um piolho bem jovem. E aqui toda a fase evolutiva dele, né? Até a vida adulta. E lembrar que o piolho de corpo, eu pessoalmente não me lembro, não vi mesmo nenhum caso, não atendi, né? Nenhum caso de piolho do corpo. Mas a diferenciação do piolho pubiano é um pouquinho mais achatado, daí o nome popular de chato, né? Além de ser muito incomodativo. E o piolho da cabeça, que é um pouco intermediário, o piolho do corpo e o chato, né? O piolho pubiano. Não é mais agradável de se ver, mas é importante a gente lembrar que eles trabalham constantemente, né? Sugando sangue até para completar o seu ciclo de vida. Bom, sobre a escabiose, também a ectoparasitose é altamente contagiosa. A fêmea que gera os sintomas, porque ela coloca os ovos, então os túneis, né, que são características, eu confesso que não é muito fácil de ver. A fêmea ela fica na camada córnea, sob a pele, provoca muito prurido, muita coceira, né? Ela vive em torno de 4 a 6 semanas, pode colocar no total desse período vital entre 50 e 150 ovos, quer dizer, se cada um ovo desse virar um parasito é uma imensidão, assim, é uma invasão, né? 150 parasitos num período desse de ave, cada um colocando também uma quantidade igual de ovos, então pode ser muitíssimo desconfortável para esse tipo de problema. A endemicidade mundial, principalmente comunidades empobrecidas, então a questão da escabiose não é inventar remédios mais potentes também, né, mas sim resolver problemas de aglomerados e populações empobrecidas. O contágio mais comum é pele a pele, também pelas roupas, né? Agora, aqui, cada bicho com sua sarna. Essa conversa que, peguei a sarna do cachorro, não existe isso. Existe, sim, descrito alguns casos de contaminação cruzada, mas não é usual. O contato é interhumano. A sarna humana, a escabiose humana é de outra pessoa. Então, o fato de ter animais com sarna, eles precisam de tratamento também, mas tratamentos específicos para o problema. Normalmente não dá um problema de pele, né? Não dá um problema grave a escabiose, exceto a crostrose, que depois eu vou mostrar a foto, ou quando tem alguma infecção secundária que não é tão raro. E às vezes você precisa usar um antibiótico tópico ou mesmo oral. Não é um perigo propriamente para a saúde, mas pode causar absenteísmo. A exceção, reforçando, a sarna crostrose, antiga denominação para a sarna norueguesa. Lembrando que essa questão de pobreza, a Noruega era um país extremamente pobre quando ele conquistou a independência do Reino da Suécia. Daí o nome de sarna norueguesa. Então as pessoas tinham, né, populações empobrecidas, vão ter esse tipo de problema. E hoje a Noruega é uma potência mundial,
superou uma série de problemas, mas sofria também com a pobreza, com a desnutrição, falta de saneamento. Enfrentou o problema seriamente e resolveu. Então, é possível, né, superar esse tipo de situação, porque outros países já conseguiram. Bom, geralmente a segunda reinfestação do parasito que causa o prurido mais rápido. Por quê? A primeiro contato com o parasito, você vai ter que estimular o complexo imune. Então, isso pode demorar alguns dias. Então, não é imediatamente que acontece a reação do prurido. Vai acontecer a coceira quando tem uma reação imunológica. Na segunda infestação, é sim, aí é mais rápido, porque você já conhece aqueles antígenos e vai provocar uma reação imunológica, aí o prurido vai ser mais rápido. Então, em termos de epidemiologia, 10% da população geral, e chega a 50% em crianças, quando você pega a população específica de crianças. Novamente, as meninas, não sou eu que estou falando, não é uma questão de gênero aqui, machista ou qualquer outra coisa, é uma constatação epidemiológica, as meninas são mais afetadas que meninos. São 300 milhões de casos por ano no mundo, então não é pouco, não é pequeno o problema. Agora, o importante é o seguinte, o cuidado que a gente tem que ter com as campanhas. Eu não estou dizendo que elas não são necessárias, têm a sua importância, mas às vezes é preciso, é confuso o diagnóstico, não é fácil, mesmo para quem é experiente. Então, o diagnóstico diferencial pode ocorrer com várias doenças de pele, desde uma dermatite atópica, uma dermatite alérgica, até com linfomas. Então, é importante, a gente tem visto muito uso indiscriminado, automedicação, porque é só uma sarna, pode estar por trás ali uma doença de pele grave. Então, se fez o tratamento adequado e não respondeu, fique atento. Agora, eu vejo muito o seguinte, as pessoas ficarem trocando descabicida com uma frequência desnecessária. Os sintomas, eles podem persistir por 2 semanas, porque o produto que causa prurido são os ovos, logicamente, e o excremento da fêmea. Então, esse produto fica ali resíduo, até a pele absorver e eliminar, então a impressão que dá é que o medicamento não fez efeito. Troca de remédio, troca mais uma vez, e às vezes você acha que terminou o tratamento e continua o prurido. Então tem que alertar as pessoas que essa coceira, o prurido, vai continuar por alguns dias. Então não adianta ficar trocando medicamentos, vai causar mais transtorno ainda. Então, o que a gente reporta, que eu vi de informação, é que o sabonete descabicida não é recomendado, ele causa mais irritação e é ineficaz. Então, a gente tentar usar outros produtos, né? Vou passar no próximo aqui, e sempre pensando na eficácia do produto, na toxicidade, porque a pele é um organismo vivo, claro, né? Um sistema vivo, ele tem uma absorção, tem sangue circulando, e isso é absorvido, o produto é absorvido, por isso que minha ênfase na questão do Malathion, que é muito tóxico, tem que ter um custo baixo, fácil aplicação em condições clínicas da pessoa. Às vezes a pessoa tem lesões de pele que pode não indicar o uso do produto. Sempre tratar a família, nós estamos falando de programa de saúde da família, então é triste ver que a abordagem às vezes é somente individual. E sempre quando tratar a família, trata ao mesmo tempo. Né? Sempre recomendar que se faça nas mesmas noites, né? A aplicação do produto. Porque senão você trata um, o outro fica contaminado e pode causar novamente a contaminação cruzada. Né? Então, os tópicos mais comuns é permetrina, creme ou loção a 1 a 5%, overnight treatment, né, que é o tratamento na virada da noite. Você usa o produto, deixa à noite e tira, enquanto a pessoa dorme, tira no começo do dia com banho matinal. O lindano também é um produto seguro, mas o permetrina nem se compara, a absorção é muito baixa, chega a 10% de absorção na pele, é bem mais baixo que isso, 5 a 10%, então ele é muito seguro. Tem que tomar cuidado, né, em peles que estão muito irritadas, que tem uma dermatite, ou mesmo que tem infecção, que pode acontecer também, que precisa ser tratado simultaneamente. O enxofre, que é usado há mais de 150 anos para tratamento, é muito seguro, 5% é menos irritativo, né, eu prescrevia muito para gestantes, com bom resultado. Pode ser preparado com vaselina, você tem que mandar manipular, né, lanete ou pasta d'água. A outra opção é monosulfiram, eu não gosto muito pessoalmente, monosulfiram tem efeito antiabuso, né, quer dizer, se você tomar bebida alcoólica junto ou ficar mal diluído vai te causar problemas, né, então a associação com álcool causa muito mal-estar. Eu nem coloquei benzoato de benzilo, apesar do site americano citá-lo, né, a gente não tem usado no Brasil.
ele é muito irritativo também, tem que fazer uma boa diluição. E a permetrina é bem segura, né? O custo dela não é muito alto, muitas farmácias públicas já dispõem do produto, né? Mas mesmo se precisar comprar, tem nomes comerciais que eu não vou ficar me detendo aqui, ele pode ser usado com bastante segurança. A opção, nós não temos ivermectina crema loção, tópico, né, no Brasil. Eu acredito que o Dynamed cita, mas não sei se isso vai ser liberado em pouco tempo. E nós temos a ivermectina oral, conforme a tabela a seguir. Só lembrando, reforçando que os sintomas podem persistir até por 2 semanas após o tratamento, ok? Deixa eu ver se eu consigo passar mais um aqui. Aqui, tabelinha que encontra qualquer bula de remédio, qualquer site mais específico. Crianças abaixo de 15 quilos não devem usar, não se deve usar em gestante e lactantes, né? Lógico, é um produto que ainda não está liberado para essa faixa etária. Então, entre 15 a 24 anos, meio comprimido, de 25 a 35, um comprimido, e por aí vai, né? A ideia não era ficar falando sobre tratamento específico, se tem disponível na internet, e de acordo com o peso, né, já tem uma tabelinha padrão para a gente usar o produto. Né? Muito cuidado nos indiscriminados, principalmente por aquelas questões que eu coloquei. A gente, às vezes, não está diante de um caso de escabiose, existe a necessidade de diagnóstico diferencial. Às vezes, você pode estar usando um produto potencialmente tóxico para aquela pessoa. Eu sei que é usado em campanhas também, mas a gente tem que ter sempre esse cuidado. Né? Por isso que a informação, a autorização dos pais é muito importante. Porque os pais é que vão dizer se pode ser usado o produto, se já não houve uma reação alérgica, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado nesse sentido de fazer uso indiscriminado de qualquer tipo de produto, qualquer tipo de medicamento. Bom. Então aqui só as imagens, né? Dá um aspecto de vesículas, né? De vesículas são pequenas bolhas, né? O conteúdo líquido. Ele lembra um ácaro, porque na verdade ele é um ácaro, ele é da espécie do ácaro, né? São invisíveis, né? São translúcidos, como pode perceber aqui, e ficam sob a pele, né? Então dá muita coceira por causa dos dejetos, né? Das fezes da fêmea sob a pele. Então às vezes pode dar vesículas, até infecção pústulas também, né? Pequenas infecções de pus aqui, como aparece. E o diagnóstico diferencial às vezes pode parecer uma alergia, né? Simplesmente uma alergia ou até um linfoma, ou qualquer outra lesão de pele que cursa com eritema, vesícula ou pus. Vou passar mais um aqui. Chama atenção sempre é a coceira, né? O prurido noturno. Aqui, ó, a sarna crostose é a mão de uma criança, tá, gente? É a mão de uma criança que teve uma lesão crostrosa, né? É muito contagioso, recomendado inclusive ficar em isolamento, né? O tratamento assim tem que ser muito cuidadoso, que é transmissão muito forte, é um tipo de sarna transmissão muito forte, tem crescido, infelizmente tem aumentado no nosso meio, populações de rua, pacientes com HIV, com problemas de imunidade, não só com HIV, com problemas de imunidade, então a reação severa aqui, local, as unhas ficam comprometidas, então tem que ser um tratamento muito cuidadoso e em isolamento. Aqui a sarna nodular, né, que aparece geralmente em região genital, né, também é desconfortável, também, mas o tratamento é um pouco mais simples que esse caso. Esse aqui é a mão da criança que chamou a atenção, para vocês verem o edema que ficou, parece uma mão de adulto. Né? Bom, para terminar, quase acabando aqui para quem conhece a planta, isso é um crisântemo, né? Geralmente o pessoal usa em cemitério. O crisântemo, a margarida, o girassol, eles são produtos que têm piretrina, né? São piretróides. Então é um produto que é usado na permetrina. Então, assim, às vezes a gente vê fórmulas, eu tenho visto muito essa do cravo, por exemplo, para espantar mosquito. Tem que lembrar o seguinte, o produto que tem eficácia são óleos essenciais. Não adianta você colocar crisântemo ou, por exemplo, no caso do repelente caseiro, colocar cravo no álcool, que não vai tirar o óleo essencial. Então, o álcool também é volátil. Quando você passar na pele, ele evapora muito rápido. Então, assim, lembrar que o produto eficaz são óleos essenciais, isso é retirado quimicamente, não é caseiro. Então, a eficácia desses produtos caseiros, elas são limitadas. Plantar crisântemo em volta da casa ajuda? Pode espantar um pouco as pessoas, né? Porque não é comum usar esse tipo de planta. Tem uma conotação assim, em relação ao cemitério.
mas ele pode de alguma maneira ajudar, né, o girassol também, a margarida, ajudar a espantar alguns insetos. Mas no caso da escabiose, como eu falei, o contato é interhumano, então é pouco provável que tenha alguma eficácia para piolho e híbrido. Então, a partir do momento que teve contato interhumano e contaminou, tem que fazer um tratamento adequado. Estou chamando a atenção para a questão da produção, está ganhando uma força muito grande, tem sua eficácia, não estou dizendo que não tem, claro, as plantas são eficazes, né? Mas que a gente tem que tomar cuidado, que pode prolongar uma afecção facilmente tratada com um produto inadequado. Então vamos nos informar com quem entende de fitoterapia, né? A gente tem pessoas que entendem, vamos estudar isso aí, quando quiser usar, que pode ser uma alternativa, não uma alternativa, pode ser uma primeira escolha muito boa também. Pode ser uma primeira escolha muito boa. Mas use o produto adequado, com informação adequada. E eu acho que a gente tem visto muita coisa na internet totalmente sem fundamento. Então a gente filtrar melhor essa informação, afinal, nossa própria saúde, né? Procurar saber com quem entende, né? E não necessariamente são os médicos, a gente sabe da cultura popular, a gente sabe que tem pessoas que entendem de plantas nas nossas comunidades. Essas pessoas também têm que ser valorizadas, ok? Então, aqui só colocando, já terminando, meus contatos aqui por telefone, acesso, e-mail, o blog da Associação Capixaba, que eu acho interessante para quem quiser acessar. Recomendo também ver o currículo baseado em competência. A gente também é acessível no Twitter, no Facebook, tem o e-mail da associação. A gente está fazendo uma articulação entre aqui a equipe do Telesaúde, Teleeducação, para que os residentes, as residências em medicina de família e multiprofissional que tem no estado possam também se apresentar, apresentar conferências e outros produtos que ao longo do ano nós vamos falando sobre eles. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, passo a palavra aqui para a professora Carla. Eu gostaria de dizer que se alguém tiver um comentário ou mesmo uma pergunta, o Dr. Marcelo ainda está aqui à disposição, acredito que ele possa responder, então vocês podem digitar no chat. Gostaria de lembrá-los também que essa apresentação ela foi gravada e ela estará disponível nos próximos dias, então algum colega de trabalho que queira assistir, não teve oportunidade online, ele pode assistir offline, ela vai estar disponível. Lembrando também que os nossos canais de comunicação com a teleconsultoria estão abertos, qualquer dúvida posterior sobre esse assunto, sobre qualquer outro assunto que você tenha, um caso clínico relativo a um paciente, situações ou problemas que envolvam família, comunidade, processo de trabalho, envie para a gente, vocês terão uma resposta. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo pela disponibilidade, pelo tema bem desenvolvido, didaticamente apresentado, e dizer para vocês que estaremos aqui na próxima semana.